Olá, querida! Tudo bem? Você já teve aquela sensação ao acordar de que o dia tá meio nublado? Aquele sentimento meio estranho? Parece que o brilho acabou? É muito desconfortável isso. É muito frustrante se sentir assim. Mas talvez você esteja nesses dias meio cinzentos. Por isso, eu quero trazer para você uma palavra que vem direto do coração de Deus. Nós vamos falar sobre o amor, como a gente pode encontrar o verdadeiro amor, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos traz alegria. Vamos lá? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai receber do céu a alegria, a vida, né, que somente pode vir do Senhor Jesus. E outra coisa muito importante, você tem que compartilhar esse vídeo com alguma mulher que está passando por essa fase. Pode compartilhar, curtir e comentar para que a gente possa alcançar ainda mais mulheres. Eu quero trazer para você um exemplo de uma mulher. Eu vou dar a ela o nome de Júlia. Júlia, ela era uma pessoa muito ativa. Ela gostava de servir as pessoas, né, lá na igreja. Ela fazia o seu trabalho, secular ali com muita excelência. Sempre que alguém pedia, ela era a primeira a estar disposta, a estar disponível ali para ajudar. E quando ela estava em casa, ela era muito prestativa também. Ela cuidava de todos os afazeres da casa. Enfim, ela era uma pessoa super comprometida, super responsável. Mas com o passar do tempo, aquilo foi entrando numa rotina para ela. E Júlia, ela foi perdendo o encanto, foi perdendo o brilho de tudo aquilo que ela fazia. E ela percebeu que alguns comportamentos dela acabaram sendo aflorados. Por exemplo, né? Alguém pediu uma ajuda, ela já se sentia irritada, ela já não tinha mais aquele ânimo, né? De se levantar, poxa, de novo, eu vou ter que fazer isso. Ela começou a se fechar naquela situação. E o que antes parecia algo tão alegre, né? Algo tão produtivo para ela que se tornou um peso, realmente um verdadeiro cansaço, porque de novo ela tinha que se levantar, de novo ela tinha que se posicionar para fazer aquilo, como se só existisse ela. Talvez você também já tenha se sentido assim, mas vamos seguir em frente. O que eu quero te dizer é que Júlia, essa personagem fictícia que a gente colocou aqui, ela não estava em crise com as outras pessoas. Ela estava em crise com ela mesma. E muitas vezes é isso que acontece conosco. A gente acaba se sobrecarregando, que a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Nós, mulheres, a gente precisa ter o nosso tempo de cuidado, um tempo de a gente respirar só a gente. Eu sei que a gente tem família, muitas tem filhos, tem um trabalho, tem tantas outras coisas que faz durante a semana, mas a gente não pode esquecer de a gente ter aquele tempo do nosso cuidado, aquele tempo que a gente vai se olhar no espelho, aquele tempo que a gente vai se arrumar, né? Eu não falo aqui sobre o fato de a gente colocar grandes marcas, comprar coisas caríssimas, né? Não é sobre isso, mas é sobre detalhes. É de a gente poder se olhar no espelho e acreditar em nós mesmos, acreditar no nosso potencial, confiar em nós. E isso nos ajuda, nos motiva, nos eleva a autoestima. E é exatamente isso que a gente precisa fazer diariamente, ter esse cuidado com a gente. Mas não é somente no nosso externo, não é somente aquilo que as pessoas veem, mas principalmente o nosso interior. Muitas vezes a gente acaba acumulando dentro da gente sentimentos que a gente não expõe. Primeiro, querida, a gente precisa expor para Deus tudo aquilo que realmente tem nos sufocado, tudo aquilo que tem tirado a nossa paciência, a nossa alegria, colocar diante de Jesus, porque é somente Ele que pode nos ajudar. É incrível que às vezes a gente acaba esquecendo dessa parte tão importante do nosso dia, que é buscar em Deus esse recurso, né? Buscar em Deus essa saída, porque Deus ele não é só mais uma atividade, né? Estar na presença de Deus, ele não é só mais um a fazer do nosso dia, muito pelo contrário, ele tem que ser parte de nós, porque quando nós estamos
nos conectando, né? É igual um relacionamento com uma pessoa física. Esse tempo com Deus é o que a gente precisa para recarregar as nossas energias, para recarregar as nossas forças. É lá onde a gente se esvai, onde a gente realmente, né, como diz a palavra, extravasa, a gente tira tudo aquilo que está reprimido dentro da gente. E a gente encontra direcionamento, a gente encontra força para seguir em frente. E eu quero ler para ti um versículo que está lá em Salmos, capítulo 147, e o versículo é o 3. E ele diz assim: Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Olha que lindo, né? O Senhor realmente ele nos cura, ele nos restaura, ele nos transforma. Ele está disposto a tratar tudo aquilo que tem nos impedido de viver feliz, tudo aquilo que tem nos impedido de viver plena. Querida, às vezes a gente acaba realmente é, perdendo esse brilho, porque a gente tem esquecido de polir ele. Mas como que a gente faz o polimento? É justamente isso. É a gente estar ali todos os dias cuidando de nós mesmos, cuidando do nosso interior e do nosso exterior. A gente precisa ter esse cuidado, porque a gente vê hoje, né, que o amor de muitos, isso já está na Bíblia, né? O amor de muitos se esfriará. O amor pelo próximo se esfriará. Isso é uma verdade e a gente tem percebido nos dias de hoje como as pessoas estão mais pensando em si mesmo, num ponto de poder somente olhar para si mesmo. Mas quando a gente começa a cuidar da gente, quando a gente começa a entender quem a gente é em Deus, fica muito mais fácil de eu poder lidar com outras pessoas, fica mais fácil poder conviver em sociedade, porque quando a gente é tratado pelo Espírito Santo, a gente se torna pessoas mais maleáveis, pessoas que realmente estão dispostas a ser moldadas, mulheres que estão dispostas a serem, né, boca de Deus daqui, porque é um mundo que realmente as pessoas têm estado meio estranho, mas cabe a mim e a você não se moldar pelos padrões. A gente precisa ser moldado pelo padrão do céu. E como que a gente é transformada, como a gente é moldada pelo padrão do céu? A partir do momento que a gente tem esse tempo de busca de Deus, a partir do momento que a gente tem esse tempo de, de exercitar a nossa fé, é o tempo que a gente tem de estar, né, cuidando da gente e cuidando daqueles que estão perto da gente. Porque não é sobre ter muitas ou fazer muitas coisas, mas é sobre a gente fazer as poucas coisas diariamente. É uma construção diária, a gente precisa estar sempre nos aperfeiçoando. Então, querida, quando você ouvir falar sobre o amor de muitos esfriará, peça para que Deus aqueça o seu coração, porque amar é uma escolha, é uma decisão. Então, primeiro, use o mandamento que Jesus nos ensinou: ame ao próximo como você ame a si mesmo. Então, se ame, se cuide, preserve você. Tem tempo, tenha um tempo para você, um tempo realmente de você buscar em Deus, porque quanto mais você aprender de Deus, né? Como Jesus diz, quanto mais aprender de mim, que sou manso e humilde, quanto mais a gente aprender de Jesus, a gente vai aprender, a gente vai saber lidar com as situações e a gente vai saber conviver em sociedade. Então, querida, fica firme. Você está em dias talvez nublados, mas a partir desses pontos importantes que a gente alinhou aqui, você pode ter certeza que os seus dias serão, né, ensolarados, serão dias que você vai caminhar e ter certeza de que Jesus caminha contigo. Então, querida, se você sentir que o amor acabou, o amor por você, às vezes, o amor pela minha família, pelo meu marido, o amor pelos amigos, pessoas que convivam com você, faça esse exercício de fé. Porque não é fácil, mas é uma decisão sua, individual. Peça para que o Espírito Santo te ajude. Peça para que Deus possa te dar força para que você continue. Talvez
Você possa me dizer, Melina, mas eu sempre oro, eu sempre busco em Deus e mesmo assim tá tudo muito fechado, tá tudo muito represado. Como que eu posso conseguir passar essa fase? Busque ajuda também. Busque referências, mulheres referências, né? Mulheres que sabe que não vai ficar expondo a sua vida, mas que vai estar ali pagando preço em oração por ti, que vai te ajudar, que vai caminhar com você. Busque por terapia, né? Hoje a gente tem um preconceito com relação a isso, mas é muito importante a gente falar, porque tem coisas que muitas vezes a gente não vai falar com quem, né, do nosso convívio, mas talvez com um profissional a gente consiga expor. E é muito importante a gente buscar essas ajudas, porque é somente é, levantando a mão mesmo, pedindo socorro, para que a gente possa sair dessa situação. Então, querida, não desista. Não desista de você, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista dos seus sonhos, porque é só uma fase. Lembre-se que dias nublados, eles não são eternos. Vai vir o sol e certamente você irá celebrar por todas as conquistas que você tem alcançado. Você é amada do Senhor. Lembre-se sempre disso. Você é menina dos olhos do Pai. Fica com Deus.